Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin sobe, Bitcoin desce. Altcoins sobem, altcoins descem. SP500 e Nasdaq sobem e descem. Será que esse crash não vai acabar? Acabou? O que podemos esperar daqui em diante? Se a gente tem uma fala de Trump, o mercado acelera. E aí a gente tem no outro dia Trump falando, calma aí, vamos aumentar um pouco mais as tarifas para a China. Xi Jinping recebe essa mensagem e fala, ah é? Eu vou aumentar ainda mais. E no outro dia o Trump fala, eu aumentarei ainda mais além do que eu já aumentei e eu vou triplicar porque eu posso fazê-lo. E a gente está vendo o mercado como um todo num ping-pong. Será que a gente vai encerrar este crash? Será que a gente tem esperanças? É isso que eu quero te responder nesse vídeo. E é claro, falar sobre o que eu estou fazendo diante deste cenário de incerteza. Esse cenário que no curto prazo está levando muitos a medo extremo, a apreensão gigantesca e a prejuízos. Eu vou te mostrar tudo nesse vídeo, então fica até o final, pois eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que eu vou pedir para você deixar aí nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise amanhã ou no final de semana. Eu não vou fazer uma promessa de análise de altcoins se o mercado está extremamente volátil. Entenda que eu quero sim trazer para você um conteúdo que faça muito sentido. E quando a gente tem algo que vai impactar diretamente as altcoins, eu vou trazer a estrutura para que aí sim a gente possa analisar estas altcoins que eu sei que você vai colocar aqui na descrição em um dia que a gente tenha pelo menos uma solidez. Então, sim, eu peço a você que deixe nos comentários e a gente vai analisar ou amanhã ou mais tardar no sábado, porque tem muita oportunidade. Mas oportunidades que dependem deste cara que está na tela, que é o Bitcoin. No entanto, eu aguardo o seu comentário. Vamos começar com o que vimos no dia de ontem, o que foi apresentado no dia de ontem. Eu gravei 2 vídeos e um dos telespectadores do nosso canal até falou, ih, o Luan teve que trabalhar dobrado hoje. Pois é, a gente sempre está conectado e se você é integrante do Prêmio Desafio, você sabe que não tem dia. A gente está disponível todos os dias, conectado todos os dias, 24 horas por dia. E é claro, a gente tem vídeo aqui todos os dias. Dia 31 de dezembro teve vídeo, adivinha? Obviamente teve vídeo. Eu estava realizando lucro, inclusive, no dia 31 de dezembro. E mostrei aqui, dia 24, dia 25. Não tem dia ruim, a gente estará aqui sempre e é por isso que eu já peço de antemão, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like, se este vídeo fizer sentido para você. Pois bem, ontem tivemos grandes movimentos, gravamos pela manhã nesta área e gravamos de noite justamente nesta área, próximo de 83,5. O que a gente comentou ontem? A notícia em relação aos países era muito boa, no entanto, a gente não tinha visto o Trump falar de postergar as tarifas por 90 dias para a China. Isso era algo que expressava preocupação. E com a falha de um rompimento, a gente não poderia ter uma visão de curto prazo. Vou repetir, não poderíamos ter uma visão de curto prazo para altas. Por quê? Um rompimento, somente um rompimento da faixa de 89 mil dólares é o que trará uma aceleração para o micro, que vai levar a tendência de alta, alinhando ela ao médio e longo prazo. No momento, nós não temos o rompimento da linha de tendência de alta superior e muito menos da resistência. Então, se a gente não tem um rompimento,
a gente tem que ter máxima cautela. Foi isso que eu falei ontem, você pode verificar no último vídeo. Cautela máxima, por quê? Amanhã, eu ainda falei no dia de ontem, amanhã o Trump pode acordar e falar, vamos tarifar a China. Não, a China acorda mais brava, o Xi Jinping acorda irritado e tarifa. Pois bem, foi exatamente o que aconteceu. Eu sabia que isso ia acontecer? Infelizmente não sabia. Se eu soubesse, eu teria falado para você, porque se eu soubesse, eu teria um contato muito próximo com Xi Jinping e Donald Trump. Infelizmente não é o caso, mas a gente tem a capacidade de avaliar o mercado, entender os pontos de suporte e resistência, simplicidade gráfica e se preparar. É isso que eu venho falando de forma repetitiva e chata e cansativa, e muitos falam, você é repetitivo, chato e cansativo e fala devagar. E eu seguirei desta forma, porque eu tenho plena consciência de que esta repetição vai te levar a se preparar. Foi o que a gente falou ontem. Se prepara para o pior cenário. Se prepara para o caso do mercado não romper. Se prepara para o caso do movimento do dia de amanhã ser negativo. Porque se você se prepara, pode ser que aquilo não aconteça, mas se acontecer, aí é que as coisas ficam interessantes. Porque você está pronto, você é capaz de lucrar, você é capaz de se preservar e você mantém a sua parte psicológica muito sólida e você age de forma analítica. Foi o que nós comentamos ontem e hoje a gente está vendo este movimento de baixa por conta, obviamente, da questão das tarifas. O Trump aumentou as tarifas em relação à China e, entenda, a China pode acabar aumentando as tarifas em relação aos Estados Unidos. O que a gente vai acabar percebendo ao longo dos próximos dias e de uma troca de tarifas? É o seguinte, o mercado está caindo por quê? Porque existe uma precificação de uma resposta por parte da China e uma resposta por parte de Trump. Só que, conforme os movimentos acabam se repetindo, o mercado não será mais pego de surpresa. Porque começa a virar uma briguinha de criança. Ah, o Trump aumentou, a China vai aumentar, o Trump vai aumentar, a China vai aumentar, blá, 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 nada vai acontecer. Até que eles sentem e resolvam as suas diferenças. É isso. O mercado ele sofre quando existe ou um evento que não é esperado ou existe uma escalada daquele evento. Exemplo, guerras. Quem se lembra de Rússia e Ucrânia? O mercado caiu forte. Foi a invasão que marcou fundos. Quem se lembra de Israel e Irã? Queda forte no medo extremo. Oh, meu Deus do céu, teremos uma terceira guerra. O que vimos no carry trade do Japão? Queda livre, rasga o movimento. Meu Deus, é recessão. Nenhum desses eventos acabou se confirmando, mas o movimento mais agressivo de baixa veio no início daquele evento. O que nós estamos vendo hoje? A gente teve a fala de tarifas, Trump começou a aumentar as tarifas e a gente está vendo no momento atual, tá? Nesta semana, a gente está vendo o pico crítico de intensidade das tarifas. É por isso que o mercado caiu e está sendo afetado neste momento. Por quê? Porque a gente está vendo uma escalada. Mas, se você avaliar com cuidado, o mercado acaba precificando. Porque, se você pensar bem, o evento de hoje é muito pior do que o de ontem, do que o de antes de ontem, do que do começo da semana. Então, era para estarmos em uma área mais baixa. Porque o que vale mesmo na questão das tarifas é China e Estados Unidos.
resolveu uma parte, só que ainda temos China e Estados Unidos. Ou seja, era para a gente estar em um cenário pior nos mercados tradicionais e no Bitcoin. E isso não está acontecendo até o momento. Se houver uma escalada nas tensões, poderemos sim ver um cenário de baixa. Mas, para que a gente veja um movimento de perda destes fundos, fundo formado em SP500, fundo formado em Nasdaq e até fundo formado no Bitcoin, será necessário um aumento ou algo maior em relação às tarifas. O aumento por si só das tarifas, eu imagino que não tenha um efeito tão destrutivo. Esperamos um cenário já pior, por isso o mercado está precificando mais quedas e perdas dos fundos e até a descaracterização de uma tendência de alta somente em algo apocalíptico. É isso. Este é o ponto, este é o contexto. É por isso que a gente está vendo uma movimentação de baixa e uma tensão. E é claro, quem comprou fundos e viu uma aceleração, vamos falar, aceleração de 12% em Nasdaq, é muita coisa. Realiza lucro e atinge uma faixa de resistência, não consegue romper, tem uma incerteza, você abre um hedge de proteção. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho mais. Se a gente tem um cenário que está, sim, de incerteza no curto prazo, é vital que a gente sempre se prepare para o pior cenário, para o melhor cenário. Ou seja, se o mercado cair, eu vou agir dessa forma. Se o mercado subir, eu vou agir dessa forma. Se o mercado bater aqui e voltar, eu vou agir dessa forma. Você traça os seus planos e se prepara. E esta preparação, ela tem feito muito sentido ao longo dos últimos bons anos, da última década, para os meus investimentos. E agora eu estou falando da minha experiência. Por quê? Porque o fato de eu criar um plano para uma valorização, uma desvalorização, um cenário X, um cenário Y, me tira do movimento emocional e me coloca no movimento analítico. Nas últimas semanas, principalmente depois que a gente viu este movimento aqui de perda dos fundos, a gente entrou para uma faixa clara da cunha descendente e entramos na faixa que tem uma maior pressão vendedora. Só que eu tenho um portfólio, eu fiz compras e eu enxergo para o macro uma tendência de alta. Eu já expliquei essa tendência de alta aqui diversas vezes. A minha visão em relação ao macro não mudou, macro e médio prazo não mudou, tendência de alta, ainda falei sobre isso no vídeo de ontem, o primeiro vídeo de ontem. Se você não assistiu, assista por gentileza. Bull market, seguimos em um bull market. Mas a partir do momento que nós vimos este cenário aqui ser perdido, tá, em meados de fevereiro, a gente começou a ver que em várias oportunidades que o Bitcoin atingia os topos, a gente via uma pernada agressiva posterior de queda. Identificando este padrão, identificando que se o mercado cair, eu vou ter um drawdown na minha carteira, eu comecei a fazer hedges de proteção. Isso já é algo que eu faço há muitos anos. E ele funciona muito bem em padrões de lateralização, como o que nós estamos vendo. Funcionou muito bem no padrão de lateralização do último ano e está funcionando muito bem no padrão de cunha descendente, que não deixa de ser um padrão lateral, um padrão de acumulação. Acumulação em baixa, mas ainda assim acumulação. Pois bem, eu por diversas vezes fiz operações de hedge. Na verdade, eu fiz aqui e fiz aqui.
e fiz compras do Bitcoin aqui, altcoins aqui e altcoins aqui. O que eu consegui com estas operações de hedge? Eu consegui aumentar o meu caixa, na verdade eu dobrei o meu caixa e todas as compras que eu fiz aqui de Bitcoin, principalmente de altcoins, em preços muito baixos, saíram praticamente de graça. Ou seja, com operações de proteção, eu fui capaz de aumentar de forma demasiada o meu caixa e fui capaz de fazer essas compras sem usar o dinheiro do caixa original e, obviamente, sem utilizar dinheiro novo no mercado. Por que eu estou te falando isso? Porque eu quero, mais uma vez, chamar a atenção para certas estratégias que podem ser utilizadas e podem beneficiar quem está, neste momento, enxergando que sim, temos um cenário de baixa e um padrão que normalmente compara acima e que está com uma visão macro de alta. E está ou sofrendo porque a sua carteira está desvalorizando, ou está sofrendo porque o mercado está dando oportunidades, mas está sem caixa. O hedge de proteção, ele atende a duas necessidades, que é caixa e a parte mental. O psicológico não fica abalado. Algumas pessoas me mandaram mensagem aqui no YouTube falando para eu explicar essa estratégia de forma completa aqui, de forma gratuita. E uma pessoa até me chamou de mercenário, porque eu só apresentava essa estratégia dentro dos meus grupos fechados. Pois bem, eu acho que é muito importante que eu explique justamente até onde eu consigo chegar aqui no YouTube. Eu sempre faço questão de apresentar um conteúdo bem detalhado e apresentar vários conceitos. Inclusive já fiz uma aula básica de hedge, que nada mais é do que você tem um portfólio comprado, certo? Você comprou, você se expôs e você tem ali Bitcoin, tem Ethereum, tem Solana, tem Render, tem algumas meme coins, você tem algumas gemas, você tem alguns mid caps. E você tem um caixa. Se você entende que o mercado tem uma maior probabilidade de romper para cima esse padrão e o macro se mantém em alta, você quer, de forma inteligente, maximizar ao máximo os seus ganhos, certo? Principalmente quando a gente está vendo essas quedas. Quedas que normalmente machucam as altcoins e, obviamente, trazem um drawdown. Se você entende que o mercado está sofrendo resistências nessas áreas, tá? E a gente chega de uma determinada forma nessas áreas, o que você pode fazer? Você pode usar ou operações de short, em que você lucra com a queda, ou você pode operar na carteira spot um ETF de Bitcoin e até de Ethereum, que é o BTC3S e o ETH3S, que são dois ETFs que estão à disposição na Bybit, em que você lucra, neste caso com a queda destes ativos, com uma alavancagem vezes 3, sendo um ativo na carteira spot. Se você quiser operar esses ativos e até entender esses ativos e quiser abrir a sua conta na Bybit, o link está aqui na descrição do vídeo. Você conta com uma série de bônus se você usar esse link abaixo. Mas, de forma prática, é usar o hedge para lucrar com a queda, ou pelo menos para você se proteger desta queda. Se o seu portfólio na queda ele cai 10%, o hedge pode fazer com que você lucre 10% nesta queda. Ou seja, você zera o seu prejuízo de curto prazo do portfólio e você naturalmente acaba somando este valor em caixa. Então você aumenta o seu caixa, o que permite que você faça compras em níveis muito mais
interessantes e melhorem muito o seu preço médio quando isso fizer sentido. Mais caixa é mais tranquilidade, é uma estratégia que te coloca numa queda, você ou empata ou minimiza as perdas ou até lucra. E numa alta, você toma sim um prejuízo, ou seja, um stop do seu hedge. No entanto, seu portfólio, quando existe uma quebra de uma estrutura de baixa, ele tende a se beneficiar absurdamente com uma aceleração. Ou seja, você sai lucrando. Você perde de um lado, mas lucra muito mais do outro. Olha o que eu acabei de explicar. Como é que eu vou trazer aqui um conteúdo que eu apresento para os integrantes do Prêmio Desafio em diversas aulas? A gente tem uma aula de hedge de 45 minutos, uma aula de futuros e de ETFs com alavancagem, que também tem mais de 40 minutos. A gente tem uma aula de caixa detalhado. Ela é infinitamente mais detalhada que esta aula que você tem aqui na descrição. Ela tem 1 hora. A gente tem a metodologia de investimento, a gente tem a metodologia para realização de lucro, metodologia para rebalancear a carteira. A gente tem somente de aulas que dão base teórica e estratégica umas 10 horas. Não é algo que eu posso simplesmente chegar aqui e falar para você: olha só, faz isso, 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 isso e vai dar certo. Porque seria irresponsabilidade da minha parte. Eu faço questão de trazer o máximo de informações, mas eu não consigo trazer todas as informações aqui. E sim, é por isso que existe um grupo fechado. É por isso que existe um grupo pago, que não é um grupo com valor que onera investidores e permite que você se coloque numa situação ruim. Não. É um grupo para quem quer aprofundar o conhecimento. Então eu peço que todo mundo também entenda até onde eu consigo chegar com as informações gratuitas. Aqui a gente entrega um conteúdo de graça em troca do seu like, em troca do seu view, do seu tempo, mas eu não consigo ir além. Por quê? Porque certos conteúdos demandam um alinhamento do conhecimento. Então, é por isso que eu não consigo entregar todo o conteúdo para quem é aqui integrante. Mas saiba que eu faço o máximo para entregar um conteúdo até o limite daquilo que é respeitoso com os meus integrantes e que também possa te atender. Então, é isso que eu queria apresentar, porque é importante você se preparar, ter essa visão de alta, baixa, não ficar só acreditando em moedinhas meme que vão fazer 50 vezes. Porque neste período em que o mercado está em acumulação em baixa, quem entende de simples, se subir eu farei isso, se cair eu farei isso, já está muito à frente. E quem entender de hedge, quem entender do BTC3L, eu fiz uma operação de BTC3L no desafio, mostrei ainda ontem. Quem entende estes ativos e entende essas estratégias, acaba sim tendo um impacto extremamente positivo. Não apenas para a questão financeira, mas para a questão mental. Eu sei que muita gente está batalhando no mercado, mas está deixando de trabalhar, está deixando de viver justamente por conta do mercado. Você acha que eu não abri um hedge? Eu abri um hedge. E o hedge serve muito bem. Eu abri um hedge em 83.065. O hedge funciona muito bem para quê? Se o mercado cai, eu não vou ficar super preocupado, porque eu estou fazendo caixa. Eu fui capaz de dobrar o meu caixa com estes hedges e com essas compras pontuais de BTC3L. E eu sigo fazendo o mesmo. Por quê? Porque se o mercado cai e eu estou com uma expectativa muito grande dele subir, eu me coloco numa ansiedade absurda. E aí eu não durmo, eu não como e eu não trabalho. Você que não vive do mercado, você tem que focar no trabalho.
Mas para isso você tem que proteger a sua parte mental. Talvez um hedge possa fazer sentido. Alguns players estão ensinando o hedge, só que você tem que ter uma minúcia muito grande com gestão de risco, planejamento, para você não se colocar em uma situação ruim, que muita gente acaba se colocando em situações ruins com o mercado futuro, ou até com os ETFs na carteira spot. Então tome muito cuidado. E se você realmente quer investir no seu conhecimento, invista no seu conhecimento. Existem meios, não estou falando para você investir em conhecimento comigo. Existem pessoas muito sérias nesse mercado que podem te auxiliar. Agora, se você quer investir em conhecimento comigo, ou pelo menos ter acesso àquilo que a gente entrega, dá uma olhadinha aqui no primeiro link da descrição. A gente tem um chat. Ao clicar no primeiro link da descrição, o chat será aberto. E aí você basta dar um oi. O nosso time já vai te enviar todas as informações que você possa participar do grupo Prêmio, grupo do desafio e ter acesso a todas as metodologias, estratégias de hedge, ter base sólida para tomada de decisão, ter acesso a cada uma das minhas decisões, ter acesso à minha carteira de investimentos futuros, ter acesso a tudo. Custa pouco mais de R$1 por dia no plano anual, ainda mais barato no plano vitalício. Se você quiser participar, basta clicar no primeiro link da descrição. O hedge está me ajudando e vem beneficiando bastante. É importante que você considere esta estratégia na sua tomada de decisão. Mas eu lembro você, o mercado segue em tendência macro de alta. O mercado pode sim pregar peças e colocar armadilhas. Então, no curto prazo, a gente só poderá acreditar em valorizações quando o mercado romper $89 mil. Abaixo de 89, sempre existirá o ponto de captura de liquidez em uma cunha abaixo. Por quê? Porque este é um padrão que pode ficar afunilando por mais tempo e aí sim romper. É óbvio que todo mundo quer que o mercado exploda o quanto antes. Mas se o mercado não explodir o quanto antes, você tem que usar as ferramentas para monetizar, para criar o caixa. E eu não estou falando de day trade, scalping, eu não estou falando de investimento de curto prazo. Na minha humilde opinião, isso não existe. Riqueza real é construída no médio a longo prazo, principalmente no longo prazo. E você só tem sucesso no longo prazo com caixa. Você só sobrevive a esta volatilidade extrema, principalmente nas altcoins, com caixa. E você só sobrevive se você tiver uma parte mental bem sólida. É o que a gente está trabalhando focado totalmente nessas últimas semanas. E olha, o time segue fazendo as operações, segue seguindo a estratégia. Não porque é um copy-cola, não. É uma metodologia. Entendeu a metodologia? As pessoas começam a entender a estratégia, a metodologia, o funcionamento. E olha só, tudo mais tranquilo psicologicamente. O que mais que nós temos? Além de, hedge trazendo tranquilidade para a carteira. Hedge está me ajudando demais. Meu caixa está crescendo cada vez mais. E não é com loucura, não é tentando enriquecer com uma operação de proteção. O hedge nos deixa numa posição bem mais tranquila. Estou até voltando a assistir meus programas esportivos. Olha que maravilha. Eu entendo que o mercado ele é muito, mas muito brutal. Mas a gente tem que se preparar. A gente tem que ter os artifícios, as ferramentas para ajudar no nosso psicológico. Olha só, quero te agradecer. Desde que entrei no prêmio, minha mentalidade mudou. Com os planejamentos e hedges fazem toda a diferença. Não fico perdido ou desesperado sem saber o que fazer. É isso que eu falo todo dia. Foca no planejamento. Se subir, eu faço isso. Se subir, eu faço aquilo. Não tenta adivinhar. O que eu mais leio é gente tentando adivinhar. Não, em março vai bater 62. Daqui a 3 dias vai bater 74. Daqui a 8 dias vai bater 153. Ninguém faz a menor ideia no curtíssimo prazo do que vai acontecer, ainda mais com uma guerra comercial. Então, como que você consegue ser lucrativo? Simples. Tenha
planos de reação. Não é plano de ação. Você não vai sentar no computador e vai agir. Não, é a paciência, a reação e o aumento da capacidade de caixa. E eu poderia seguir aqui até amanhã, tá? Isso faz grande diferença. Se eu tô aqui para te trazer esse conteúdo é porque eu sinceramente acho que isso faz diferença. Então, trabalhe com o seguinte: planos. Planos, olhe o macro, lembre-se, tendência macro, tendência macro. É o macro, não é o micro, é o macro, não é o micro. E se você enxerga potencial em certos ativos, olha o Bitcoin, porque ele é o farol. Ele bateu um ponto, pode ser uma oportunidade. Ele bateu um ponto de resistência, pode ser uma oportunidade de você realizar. A gente falou sobre Pendle, a gente falou sobre Sepool, a gente falou sobre 0x0, a gente falou sobre XRP. Vamos dar uma olhada em XRP rapidinho, eu não quero analisar ativos, mas vamos olhar XRP, só para a gente bater na tecla. XRP tá perigando, olha só. XRP, se não fechar a semana acima desta área, tá? Se começar a fechar abaixo deste ponto, olha o que a gente vai perceber. Ombro, cabeça, ombro. Falamos tanto de XRP. Inclusive, XRP se aproximou muito da área de 618. Vender, saber a hora de vender faz grande diferença. Saber a hora de comprar faz grande diferença. Entender a importância de um caixa robusto faz total diferença. Criar caixa sem colocar dinheiro novo faz grande diferença. É isso que eu queria trazer. Espero que você esteja gostando do conteúdo. Eu faço questão de entregar o máximo dentro das minhas possibilidades, dentro dos limites que eu entendo que são interessantes e fazem sentido e, obviamente, que não vão prejudicar aqueles que não têm toda a experiência. Então, eu sempre vou ter um cuidado aqui em te apresentar um conteúdo que te ajude e não te prejudique. Se você realmente gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal e lembre-se, mais uma vez, isso é vital. Eu não estou aqui para te trazer indicações de compra ou venda, apenas apresento aquilo que eu estou fazendo, que eu vou fazer e mostro com base gráfica, estratégica e com base histórica, alertas. Eu te trago alertas para que você possa estudar, avaliar, fazer o dever de casa e tomar suas decisões. É importantíssimo que você avalie tudo antes, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. A gente volta a qualquer momento, sem que você esqueça, peraí, quem estava esquecendo sou eu. Se você quiser participar do nosso grupo geral, que tem muita informação, clica no segundo link da descrição. É o nosso grupo geral, tem várias informações, atualizações, quando a gente não consegue trazer atualizações aqui na mesma velocidade. Então, participe. E agora sim, a gente volta a qualquer momento e eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.